Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Carlos Aparício e você assiste a partir de agora o programa Hora da Reconciliação. Muito bem, o nosso programa de hoje vai falar sobre um tema que diz assim: não aprendemos assim de Cristo. Eu repito, não aprendemos assim de Cristo. E eu quero já abordar o assunto de hoje e quero convidar você para nós lermos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. É a base para esta mensagem. Diz assim o texto de Efésios 4, 20. Vós não aprendestes assim de Cristo. Eu repito, vós não aprendestes assim de Cristo. Quantas pessoas confusas nos dias de hoje, não é verdade? Muitas, com certeza. Confusas por um evangelho tendencioso, por um evangelho muitas das vezes interesseiro, um evangelho desassociado de verdade. Quantas sugestões, manipulações e induções temos observado em nosso meio. E é sobre esse assunto que eu quero lhe falar. Muitos temos ouvido em nome de Deus ou em nome de Jesus, porém, nem tudo o que ouvimos é realmente vindo da parte de Deus, ou pelo menos da maneira com que Deus nos entregou através de sua palavra. Se nós observarmos o texto do apóstolo João, no capítulo 7, versículo 24, vamos ver o que o apóstolo do amor disse. João 7, 24, a Bíblia nos fala o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Observe neste texto bíblico que nós temos que ser cuidadosos para não sermos, digamos assim, um criticista, diríamos assim. O que é o criticista? É aquele que critica simplesmente pelo hábito, pelo costume, ou simplesmente a crítica pela crítica. Mas a Bíblia também se condena que nós não devemos agir desta maneira, ou seja, julgar segundo a aparência, tão somente pela primeira impressão, tão somente por aquilo que eu chamo de uma análise na nata, por cima das coisas. Nós não devemos ser assim. Mas a Bíblia diz que nós devemos aprender a julgar, e julgar segundo a reta justiça. Ou seja, nós temos que ter uma régua, esta régua reta e esta régua correta é a palavra de Deus, e tudo deve ser julgado diante da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, deve ser referencial para avaliar, analisar, julgar todas as coisas. E nós devemos aprender a fazer isso exatamente para nós não corrermos o risco de sermos levados por manipulações, induções ou sugestões que vemos tão presente nos dias de hoje, razão do porquê existem tantas pessoas confusas. Não aprendemos assim de Cristo. Então, o que não aprendemos? Vamos dar uma série de coisas, uma lista, uma série de fatores que mostram que coisas que nós não aprendemos de Cristo desta maneira. Vamos para a primeira delas, em 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 5, versículo 21. Diz assim 1 Tessalonicenses
5:21. Examinai tudo, retende o que é bom. Eu repito, examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, não aprendemos assim de Cristo. O que não aprendemos, pastor? A absorver tudo que ouvimos. Não aprendemos da parte de Deus que devemos absorver, segurar, ficar com tudo que ouvimos. Muito pelo contrário, o texto bíblico diz, 1 Tessalonicenses 5:21, examine tudo. Eu pergunto para você que de certa forma tem estado confuso diante de tantas coisas que temos ouvido nos dias atuais, nos tempos atuais. Você tem examinado o que tem ouvido? Ouça tudo, mas aprenda a examinar. O que é examinar? Analisar, fazer um estudo investigativo para provar se aquilo que realmente estamos ouvindo é vindo da parte de Deus. E mais do que isso, depois que examine tudo, depois que você examinou tudo, fique apenas, absorva apenas, guarde apenas aquilo que é bom. Você tem feito isso? Ou de tudo que te oferecem, de tudo que te apresentam, você acaba segurando tudo. E na medida em que você acaba segurando tudo, você então acaba correndo um risco sério. E o risco sério é realmente o da confusão. Segundo lugar, não aprendemos assim de Cristo. O que não aprendemos? Eu quero ler com você Mateus 10:16. Vamos lá para o escritor evangelista, Mateus capítulo 10, versículo 16. A Bíblia diz: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que não aprendemos de Cristo? Ora, a se portar sem qualquer defesa. Deus, Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, é o nosso manual, é a nossa orientadora, é a nossa bússola. Ela diz que nós não devemos se portar sem qualquer defesa. Muito pelo contrário, nós temos que efetivamente desenvolver uma área de proteção na nossa vida espiritual. A Bíblia diz, eu envio vocês como ovelhas em meio dos lobos. Você sabe o que é isso? Muitas das vezes nós estamos assim sendo levados por uma pureza excessiva. E na pureza excessiva, nós acabamos perdendo a capacidade de criar proteções para as nossas vidas espirituais. Mas precisamos entender que fomos enviados em meio de lobos, como ovelha em meio de lobos. Olha, observe só, lobo aqui é predador, lobo aqui é caçador. E se nós somos enviados como ovelhas, precisamos entender que vamos nos deparar com feras, bestas feras, como diz Paulo em seu texto lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos sermos caçados muitas das vezes. E a Bíblia diz, portanto, sede prudentes. Olha só a nossa proteção, sede prudentes como as serpentes. Ora, nós aprendemos ao longo do nosso tempo bíblico a ter horror quando o assunto é serpente. Lógico, a serpente está associado ao diabo, está associado a Satanás na figura bíblica. Mas a Bíblia diz aqui que a prudência da serpente, que está sempre alerta, que está sempre em posição, é esta posição que nós temos que ter no mundo espiritual. Devemos aprender a nos proteger, sabe? Ser prudente. Aí eu pergunto para você, meu prezado telespectador, você tem aprendido de Cristo o quê? Muitas das vezes, a se portar sem qualquer defesa. É o que nós temos feito, mas não é isso
que a palavra de Deus nos ensina. Diz que nós devemos ser prudentes, como as serpentes, ainda que sejamos puros ou simples, como as pombas. Ou seja, nossa simplicidade, nossa pureza não pode nos roubar a prudência, o cuidado, a preocupação, a proteção, porque muitas das vezes é isso que acontece. Mas não foi assim que aprendemos de Cristo, a se portar sem qualquer defesa. Terceiro lugar, eu quero ir ainda para o texto de João, novamente, evangelista João, apóstolo do amor, João 20, 27, diz assim: então disse a Tomé, Cristo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Foi a orientação de Jesus. O que nós não aprendemos assim de Cristo? A crer em tudo. É o que diz esse versículo. Observe que Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O que é incrédulo? É o que não crê em nada. Ora, qual é o antônimo? Qual é o inverso de incrédulo ou daquele que não crê nada? É crédulo, aquele que crê em tudo. Mas Jesus não disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crédulo. Tomé, não seja um que não crê em nada, creia em tudo. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E a palavra crente no original aqui significa efetivamente crer na pessoa de Cristo. E crer em Cristo significa dizer crer em Cristo segundo diz a sua palavra, que diz a Bíblia. Então, em nenhum lugar da Bíblia nós somos chamados a crer em tudo. Mas nós estamos vivendo uma geração de pessoas que muitas das vezes estão confusas nos dias de hoje, porque estão crendo em tudo. Nós estamos vivendo, como já falei em programas anteriores, época da relatividade, época da diversidade de pensamento, relatividade da verdade. E tudo isso nos leva a um cenário, muitas das vezes, de crermos em tudo. Mas nós não aprendemos assim de Cristo, a crer em tudo. Então, eu gostaria de chamar você agora para uma reflexão. Vamos refletir, quero falar bem pertinho de você e trazer uma palavra assim, bem ao teu coração. Observe bem, reflita bem sobre essas situações que nós abordamos já no programa de hoje. Foi assim que você aprendeu de Cristo? Não foi assim que você aprendeu de Cristo. O que não foi assim que você aprendeu de Cristo? O que Cristo não nos ensinou? Primeiro, absorver tudo que ouvimos. Segundo, a se portar sem qualquer defesa. Não aprendemos de Cristo assim. E terceiro, a crer em tudo. E aí eu pergunto a você, isso não tem sido a razão do porquê você tem muitas das vezes entrado em um cenário, em uma circunstância que você está sendo envolvida por um sentimento de confusão, uma nuvem escura de confusão? Meu prezado telespectador, meu irmão, minha irmã, Deus não é Deus de confusão, é o que diz o texto de 1 Coríntios 14. Reflita sobre isso, pense sobre isso, ok? Muito bem, você está assistindo Hora da Reconciliação. Nós estamos falando hoje um tema bastante de defesa da fé, um tema bastante apologético, uma mensagem que tem o título Não Aprendemos Assim de Cristo. Nós vamos agora a um breve apoio cultural. Eu peço para você, fique aí ligadinho, eu volto já já, é muito rápido, tá bem? E nós, então, vamos ao nosso momento. Então, quero chamar agora o nosso intervalo comercial, o nosso apoio comercial, e nós voltamos já já com a palavra de Deus.
Max Mídia Informática. Celulares, acessórios, periféricos e MP3 até o MP12 é na Max Mídia Informática. Avenida Alameda das Margaridas, 616, Loja 2, Guarujá. Estamos de volta com Hora da Reconciliação. Este programa é um oferecimento do Ministério Evangélico da Reconciliação. Eu quero convidar você para estar conosco em um dos nossos cultos, tá? Nós estamos aqui em Vicente de Carvalho, na rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha. É a rua do Colégio Napoleão Laureano, aqui em Vicente de Carvalho. Eu quero também reiterar a você os nossos dias de reunião. Nós temos nas quartas-feiras estudo doutrinário, ok? Temas fundamentais da Bíblia, as doutrinas fundamentais do Evangelho. Sempre às quartas-feiras, às 20 horas, estamos estudando nesse momento Cristologia, o assunto mais importante da Bíblia. Também temos reuniões no domingo, em 2 horários. Às 18 horas, nós temos escola bíblica, com apoio de apostila, também classes para crianças, adolescentes e jovens e adultos, sempre às 18 horas, e estamos falando nesse trimestre sobre o tema Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta que pregou a uma geração rebelde, a geração de Judá, a seu tempo, semelhante ao tempo de hoje, ok? Muito bem, e sempre domingo às 19h30, o nosso culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Queremos convidar você, sua família, para estar conosco. Será um prazer te receber em nossa igreja. Muito bem, eu quero também falar de 2 programas especiais que temos esse mês em nossa igreja. Nós temos dinâmica para casais, no dia 23 de maio, é um sábado, às 20 horas, ok? Temos um trabalho de dinâmica para casais, ou seja, é um trabalho voltado para fortalecer a relação conjugal, fortalecer os casamentos. Então nós temos um trabalho voltado para casais no dia 23 de maio. Você, para este evento, precisa fazer sua inscrição previamente, porque as vagas são limitadas em razão do modelo de trabalho, já que dinâmica de grupo exige um grupo pequeno para que haja uma participação, um envolvimento de todos. Ainda no final do mês, com bastante vagas, eu quero incentivar você ao nosso curso de prática de metodologia de ensino. Nós vamos estar abordando temas como didática, pedagogia, metodologia, tá bem? Eu estarei dando 3 aulas nesse curso intensivo. Uma delas é definindo conceitos, definindo princípios relacionados à didática, metodologia e à pedagogia de maneira geral. Uma outra matéria que eu dou em faculdade e que nós estaremos abordando também de maneira bem objetiva neste curso é Psicologia da Educação, voltada
ao público cristão, ao ensino bíblico, mas incluindo as características do aluno como fundamental para uma boa didática, uma boa pedagogia. Então, psicologia da educação, eu também estarei dando esta matéria, tá bem? E no final estarei falando sobre os inimigos do ensino bíblico, uma visão apologética para não perder a marca registrada do pastor, que é sempre uma abordagem do evangelho bastante crítica, principalmente nos dias atuais, em que temos visto tanto modismos, ok? Então quero convidar você para estar conosco. Dia 23, Dinâmica para Casais, e dia 29 e 30 de maio, um sábado à noite e domingo pela manhã, o curso intensivo de prática de metodologia de ensino, ok? Muito bem. Vamos agora ao nosso primeiro clipe musical, tá bem? Nós vamos ouvir Kleber Lucas, Se Tu Minha Alma, e eu volto já já para a sequência da Palavra de Deus. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis. Eu quero ouvir esse coral santo cantando. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Levante suas mãos para os céus e cante. Porque te ama, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mais uma vez, porque te abates? Porque, ó minha alma, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, porque bem cedo, sim, bem cedo Jesus terás em breve, as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se
estrada, espera ainda mais um pouquinho e o vem. Eu quero ouvir vocês cantando bem forte. Porque, ó minha alma, te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, porque bem cedo, Jesus virá. Só as vozes. Por que te abates? Porque te abates, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, que bem cedo, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus, você assiste Hora da Reconciliação. E nossa palavra de hoje é: não aprendestes assim de Cristo. Vamos então para a quarta parte, o quarto elemento, a quarta orientação do que não aprendemos de Cristo. Vamos então para Mateus capítulo 6, versículos 19, 25, 31 e 34. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e arrombam. Ainda o versículo 25. Por isso, ainda vos digo, não andeis ansiosos pelas coisas da vida, quanto ao que haveis de comer, quanto haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ainda vamos ler o versículo 31. Diz Jesus ainda: portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E ainda o versículo 34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Observe só, o que não aprendemos de Cristo? Por exemplo, a juntar tesouros na terra, a andar ansiosos, cuidadosos e inquietos. Nós não aprendemos assim de Cristo. Mas por que nós vemos hoje tantas pessoas confusas e até de alguma forma envolvidas em estados de depressão produzidos exatamente por conta disso, por uma preocupação exagerada, uma ansiedade, uma inquietação, um cuidado exagerado por conta do quê? Das coisas terrenas. Mas nós não aprendemos assim de Cristo, muito pelo contrário. O que Cristo nos ensinou é que nós não deveríamos colocar ou debruçar tanto a nossa vida nos cuidados com a vida terrena, com a vida passageira, a preocupação com o dia de amanhã gerando ansiedade e inquietude. Mas quantos de nós, de alguma forma, temos abraçado o Evangelho que nos leva tão somente a se preocupar com as coisas terrenas? Mas não é assim que aprendemos de Cristo. Quinto lugar, Efésios capítulo 5, versículo 6. Vamos ver o que o apóstolo Paulo acrescenta aqui para nós. Efésios 5, 6. Ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que não aprendemos de Cristo?
a ser enganados com palavras fingidas. O próprio texto bíblico nos adverte para que nós não permitamos ser enganados. E muitos de nós hoje, exatamente por aquilo que já abordamos, por pureza, por crer em tudo, por estar correndo atrás das coisas da vida, ansiosos demais, precipitados demais, por falta de prudência ou por precipitação exagerada, o que tem acontecido? Nós temos sido facilmente enganados. Mas nós não aprendemos assim de Cristo, não aprendemos a ser enganados com palavras fingidas. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos às palavras para identificar se há fingimento, se há segunda intenções naquilo que está sendo nos falado. Por que estou falando tudo isso? Lembrem da abertura do programa, pessoas confusas. Não são poucas as pessoas que eu encontro na rua, na feira, no supermercado, na igreja, pessoas que vão nos visitar, dizendo: pastor, não acredito em mais nada, não acredito mais em pastor, não acredito mais em igreja, não acredito mais em ministério, estou até desacreditando de Deus. Mas não foi assim que Cristo falou. Estão te falando em nome de Deus, em nome de Cristo, coisas que na verdade não estão escritas. Não aprendemos assim de Cristo. Então precisamos separar aquilo que é de Cristo, palavras que são de Deus, daquilo que não é, de fato, palavra de Deus. Vamos ainda para um outro texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 33, vou ficar só com a primeira parte. Não vos enganeis. Ponto. Observe só, não aprendemos assim de Cristo. O que não aprendemos assim de Cristo? A enganar a nós mesmos. Quantas pessoas que quando alguém as engana, na verdade, consegue esse intento porque a própria pessoa está se enganando a si mesmo. Ela quer acreditar naquela história, ela quer acreditar naquela bênção, ela quer acreditar naquele propósito, entre aspas. Sabe, amados? E nós precisamos estar advertidos com relação a isso, porque não aprendemos assim de Cristo. Sabe, a palavra que ouvimos lá fora, as pessoas dizendo no seu cotidiano: me engana, que eu gosto. Quantas pessoas estão entrando em igrejas evangélicas, talvez por desespero, eu entendo isso. Às vezes desesperadas, às vezes batendo na porta como se fosse a última porta de escape para ela. Mas você não pode entrar totalmente sem proteção, totalmente sem razão, totalmente sem prudência, sem cuidado. Porque você pode acabar se enganando a si próprio. Mas nós não aprendemos assim de Cristo. E a Bíblia diz: não vos enganeis. Uma advertência bíblica para que nós tomemos cuidado até para que as nossas intenções, para que a maneira com que vemos as coisas, para que os nossos interesses de alguma forma não contribuam para nós sermos enganados pelos outros, porque na verdade estamos já enganando a nós mesmos. Mas mais do que isso, vamos ainda para um outro texto, o 7º, 2 Coríntios. Paulo, ainda a igreja de Corinto, mas na segunda carta, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de vós, ou de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Pois, se alguém pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Em outra tradução, de boa mente o sofrereis. Olha, o que não aprendemos de Cristo? Não aprendemos de Cristo a receber um outro evangelho,
a receber um outro Espírito, a receber um outro Cristo. Amados, se Cristo que estão nos anunciando não é exatamente o Cristo, na sua natureza, nas suas palavras, que estão descritas na palavra, que estão descritas nas Escrituras, que estão descritos na Bíblia, não é o mesmo Cristo. Não é o mesmo Cristo. Sabe, as pessoas dizem, mas você falou em nome de Deus e falou de Cristo, pastor. Tá bom. Não, não é por aí. João 5,39, só para lembrar aqui para vocês, a Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, é examinando as Escrituras, examinando as Bíblias, a Bíblia, que nós não vamos correr o risco de sermos enganados com outro Evangelho ou com outro Cristo. E ainda por fim, 8º, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O livro histórico do Novo Testamento. Atos 17, versículo 18 até o versículo 22. Diz assim: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, e uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Ou seja, aquele que fala muito. E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava Cristo e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes naquele lugar de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Eu vou repetir: senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo que sois muito religiosos. Ou, no original, a melhor palavra é muito supersticiosos. Observe só, o que não aprendemos de Cristo? A buscar novidade, a buscar modismos, a buscar misticismos, a buscar superstições. E o que nós vemos hoje, amados, as pessoas estão como essas pessoas de Atenas, sabe? Não se ocupavam de outra coisa a não ser falar novidade. Eu fico admirado e até acredito que tenham pessoas que se cansem de me ouvir. Por quê? Porque eu estou sempre repetindo as mesmas coisas. Porque Evangelho, apesar da Bíblia ser um livro enorme, uma biblioteca de livros, os seus fundamentos não se alteram. De Gênesis a Apocalipse, há princípios, conceitos e definições bíblicas que não se alteram, não mudam, em cumprimento à própria palavra de Jesus, que disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas estão em busca de novidades. Olha, aqui está acontecendo uma coisa nova. Olha, ali eu ouvi uma coisa, uma revelação nova. Olha, ali aconteceu algo novo. Meus irmãos, não aprendemos assim de Cristo, a ficarmos sendo levados por ventos de doutrina que vão falando novidades, modismos, superstições. Então nós precisamos parar e pensar. Vamos refletir um pouquinho? Eu chamo você para reflexão. Reflita sobre tudo isso que nós temos abordado. Observe que tem coisas que você não aprendeu assim de Cristo. Não foi assim que Cristo te ensinou. E muitas das vezes a razão da nossa confusão nos dias de hoje, de nós sermos enganados nos dias de hoje, de nós enganarmos a nós mesmos, é porque estamos puros demais, crendo em tudo. E muitas das vezes estamos em busca de modismos
e não nos damos conta que estamos abraçando um outro Cristo, um outro Evangelho, um outro Espírito, e quando nós vamos ver, sabe, em determinado momento da nossa carreira, da nossa caminhada com Deus no Evangelho, nós começamos a colocar em dúvida até aquilo que cremos, até o Deus que aceitamos pela fé por Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque estamos efetivamente abrindo a nossa mente, o nosso coração a modismos em cima de modismo. E é isso que estamos buscando. É essa a nossa maior motivação nos dias atuais. Buscar coisas novas. E Evangelho, o próprio Jesus disse, ele tem um efeito novo na nossa vida, mas o seu conteúdo, as suas palavras são as mesmas. Eu posso abrir o mesmo texto bíblico e ele dizer a mesma coisa para mim, mas dependendo da minha necessidade aquele dia, aquela palavra terá um poder de eficácia na minha vida diferente de todos os outros dias. Mas a essência da palavra, o princípio dela, o conceito dela, o fundamento dela, não poderá ser alterado. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Ok? Muito bem, você está ouvindo e assistindo o nosso programa Hora da Reconciliação de hoje, que aborda o tema Não Aprendestes Assim de Cristo, ok? E eu quero incentivar você a ficar conosco, participando da nossa programação, porque ainda nós temos palavra mais na frente, ainda temos louvores, e queremos pedir para que você fique aí atentamente ouvindo a palavra de Deus, ok? Nós vamos agora ao nosso momento, ao nosso intervalo de apoio cultural, e nós voltamos já já para dar sequência à nossa programação. Max Mídia Informática. Celulares, acessórios, periféricos e MP3 até o MP12 é na Max Mídia Informática. Avenida Alameda das Margaridas, 616, Loja 2, Guarujá. Estamos de volta com a Hora da Reconciliação. Eu quero lembrar você que nós temos uma programação especial no final do mês em nossa igreja. Nós temos no dia 23 Dinâmica para Casais e no dia 29 e 30 o curso prático de metodologia de ensino. Quero incentivar você a estar fazendo sua inscrição em ambos os eventos que certamente vão ajudar você a edificar sua fé e também cumprir com a palavra de Jesus que diz crescei na graça, mas também no conhecimento de Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Nós vamos agora mais a um clipe musical. Nós voltamos já já. Nós vamos ouvir agora Ludmila Feber cantando o belo hino A Doçura do Teu Falar. Eu volto já já. A doçura
do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esfriar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tudo, eu preciso. Olha pra mim, eu preciso esfriar, preciso. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso, preciso. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso, preciso. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu preciso. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim, tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua preciso te ouvir. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso. Olha pra mim, eu preciso sonhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo. Preciso ouvir. Eu preciso. Senhor, fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz.